A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Como é que vocês estão, irmãos? Que o Senhor abençoe a vida de todos, em nome do Senhor Jesus. Leiamos Tito, capítulo 2, versículo 6 a 10. E diz assim: Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Paulo continua mostrando como a sã doutrina forma o caráter e transforma a vida do povo de Deus. No verso 6, ele diz que os jovens devem ser criteriosos. A juventude é marcada por impulsos, por pressa, por paixão sem direção. Mas a Escritura chama os jovens à sobriedade. O mundo diz: siga o seu coração. A Bíblia diz: discipline seu coração. O mundo diz: faça o que quiser. A Bíblia diz: seja criterioso. A fé cristã não diminui o vigor do jovem, ela direciona esse vigor para a glória de Deus. O jovem que abraça a sã doutrina aprende a dominar seus impulsos, filtrar suas escolhas e rejeitar aquilo que desonra ao Senhor. O apóstolo Paulo fala diretamente a Tito, no versículo 7. Ele diz que Tito deve ser em tudo exemplo de boas obras, mostrando pureza na doutrina, dignidade e linguagem sadia e irrepreensível. Isso é fundamental. O ministro do Evangelho deve ensinar com a vida o que prega com a boca. A autoridade na pregação não nasce de habilidade humana, nasce de uma vida coerente com a verdade. Paulo diz linguagem sadia, ou seja, palavras cheias de verdade, graça, prudência e pureza. Isso para que os que se opõem sejam envergonhados, porque nada terão de maligno para dizer. A vida do pregador precisa ser tão íntegra que até os inimigos fiquem sem argumentos, não tenham o que dizer. E no versículo 9, Paulo trata dos servos, que no contexto eram trabalhadores sobre autoridade direta. Ele diz que devem ser submissos aos seus senhores em tudo, que sejam agradáveis, não contradizendo, não roubando, mas mostrando toda boa lealdade. A sã doutrina transforma até a forma como lidamos com a autoridade humana e com o nosso trabalho. O Evangelho não cria rebeldes sem causas, cria servos fiéis. Um cristão deve ser conhecido pela honestidade, pontualidade, excelência e lealdade. Ele trabalha como para o Senhor e não para os homens. E então Paulo revela a razão de tudo isso no versículo 10. Ele diz: para que em tudo ele seja um ornamento da doutrina de Deus. Isso é tremendo. A vida cristã é um adorno da doutrina. Assim como uma joia exibe a beleza de algo precioso, a vida santa exibe a beleza do Evangelho. Nós não enfeitamos a doutrina com invenções humanas. Nós a adornamos vivendo de acordo com ela. Quando um crente vive a verdade, a doutrina de Deus é vista como bela, poderosa e transformadora. Quando um crente vive em contradição com a verdade, a doutrina é difamada. O que Paulo está nos mostrando é que a sã doutrina não é apenas para ser defendida, mas para ser vivida. Ela molda homens idosos, mulheres idosas, jovens, ministros e trabalhadores. Em outras palavras, ela molda toda a igreja. Não importa a idade, não importa a função, não importa a posição social. A palavra de Deus exige obediência de todos, porque a graça que salva também é a graça que ensina, corrige e santifica.
Aqui está o chamado para nós. Uma igreja que ama a sã doutrina deve ser uma igreja conhecida por sua vida transformada. Homens que lideram com firmeza e humildade. Mulheres que vivem em reverência e sabedoria. Jovens que caminham em pureza e critério. Pastores que ensinam com integridade. Trabalhadores que servem com lealdade. E tudo isso para que a doutrina de Deus seja honrada. Que o Espírito Santo aplique esta verdade ao seu coração e te dê força para viver uma vida coerente, bíblica e cheia de frutos para a glória de Cristo. Vivamos com integridade, vivamos como a Bíblia diz que devemos viver. Que o Senhor abençoe a vida de todos e até a próxima, se assim Ele nos permitir.